Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Hoje, 2 de setembro de 2020, aqui quem fala é o pastor Neto, da Igreja Evangélica Missionária Peniel, ali nos Torrões, e eu gostaria de, nessa manhã, estar compartilhando uma devocional com os irmãos, amém? Então vamos orar, você que está acompanhando agora, você que vai acompanhar durante o dia, eu vou procurar sempre estar fazendo uma devocional pela manhã, né, para que a gente possa estar se abastecendo em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai querido e amado Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, Pai, que nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Acampa Teus anjos, Senhor, ao redor do nosso lar. Nos guia, Senhor. Nos protege, Pai, de todo o mal, Senhor. Eu te peço, Pai, pela vida daqueles que estão me ouvindo, que o Senhor dê um dia abençoado, um dia, Senhor, cheio da Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? A devocional de hoje será no livro de Reis. 2 Reis, capítulo 22, versículo 3, até o capítulo 23, versículo de número 30. Depois nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 37 até o 22, 16, e depois nós leremos o Salmo 1 e Provérbios 18, do 11 ao 12. Amém? O pensamento de hoje, quero lhe dar uma palavra para você pensar, para você meditar nesse dia, né, nessa quarta-feira que o Senhor nos concede. Conhecer a Deus é um processo. Quanto mais você o conhece, mais quer conhecê-lo e mais se conscientiza do pouco que sabe sobre ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 3. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas das casas, aos carpinteiros, e aos edificadores, e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com ele se não se fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã, e ele o leu. Então o escrivão Zafã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Então Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Zafã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Zafã, e a Aquibó, filho de Micaías, e a Zafã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo:
Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibó, e Zafã, e Asaías foram à profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. E aos teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta ao rei. Capítulo 23. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve com este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedrom, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo.
Também derribou as casas dos prostitutos culturais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para os ídolos do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém. Porém, comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinados ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos dois atos da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Massite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e ergueu o seu lugar com ossos de e encheu o seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto, em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou, e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus. Quando apregoou essas palavras, então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estes os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, e sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Versículo 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde o dia dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém.
e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que vinham na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro, que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa que disse, estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro. E vendo ele, o matou em Megido, e os seus servos o levaram morto de Megido e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram e o fizeram rei em lugar do seu pai. Amém? Atos capítulo 21, do versículo 37 até o 22, versículo 16. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo deles cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles ali que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E, como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Vamos agora ler o Salmo 1, do 1 ao 6. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E por último, irmãos, Provérbios, capítulo 18, versículo 11 e 12, que diz: A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Amém? Este foi o texto que nós meditamos para a nossa devocional desse 2 de setembro. Eu espero que você tenha um dia abençoado. Né? O pensamento de hoje: conhecer a Deus é um processo. Quanto mais você o conhece, mais quer conhecê-lo e mais se conscientiza do pouco que sabe sobre ele. Amém? Eu espero todos os irmãos no próximo domingo. Hoje tem culto de oração na igreja e eu quero estar orando com você pela sua vida, sua casa e sua família. Esteja orando por mim, ore pela igreja, ore por cada irmão. No domingo, Santa Ceia do Senhor, às 18 horas, não perca. É tempo de buscar a Deus. Amém, irmãos? Uma quarta-feira abençoada e amanhã eu vou estar de volta aqui para nós termos um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito e amado, obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui em Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos cada dia mais Te conhecer, como verdadeiramente Tu és, Pai. Que Tu possas, Senhor, a cada dia se revelar a cada um de nós. Abrir os olhos do nosso coração, iluminar, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos conhecer, Pai, os Teus mistérios, Pai. Queremos, Senhor, ser fortalecidos no Senhor, nos dá fome, nos dá sede, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada família.
abençoe minha casa, minha família, Senhor, nos guarda, nos protege de todo mal, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, para este dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, numa quarta-feira abençoada, em nome de Jesus.